Então, o grupo foi fundado pelo Mário Ferreira. Ele foi nosso professor na escola de teatro da Arlene Glória, que era um ponto de cultura da cidade. Foi onde a gente começou a fazer teatro. E ele vai fundar esse grupo, né, com o interesse de ter mais liberdade artística. Ele fazia parte de um grupo já profissional da cidade há muitos anos, mas ele queria estar à frente dessa atividade. Aí fundou o grupo comigo e com o Fagner Soares, que era aluno também da escola. E aí fundou isso em 2014. Em 2015 a gente vem fazer o VV, e no processo da UVV o grupo vai se reconfigurando até que fica a Brenda e eu. A gente, em 2015, né, quando a gente vai para a faculdade, a gente participa de um festival lá em Cachoeiro, promovido pelo Luiz Carlos, né, que é o Festival de Poesia Falada. Que aí é a primeira vez, eu acho, que eu e o Marco a gente se junta para criar alguma coisa juntos, que era o Ponto de Vista. É uma poesia que o Marco escreveu, que era um festival de poesia, que eu interpretava e ele dirigiu, né. E aí, nesse primeiro momento, eu acho que a gente cria esse vínculo de cena. Acho que é isso. Começa a fazer teatro, tinha-se uma relação hierárquica muito forte, tanto quando a gente pensa na escola de teatro, e aí depois a gente vai produzindo mesmo, né? Quando a gente assume a menina que queria ser estrela, a gente começa a ter uma liberdade criativa, uma autonomia muito forte. Também por isso eu acho que a gente começa a fazer um pouco de tudo, experimentar um pouco de tudo e encontrar também essas afinidades, né? Eu ganho uma afinidade com a iluminação, o Marco vai ganhando uma afinidade maior com a direção. E aí, assim, a gente começa a viver uma aventura em todas em todas as áreas que o teatro nos possibilita trabalhar, né? Porque aí a gente toma a direção desse trabalho, vai experimentar a dramaturgia, não tinha verba para nada, então a gente vai decidir os figurinos também, né? Junto com o grupo. A cenografia, que é um teatro de sombra só, que vai aparecer na escrita, né? Vai aparecer na escrita, era um interesse nosso para uma peça que a gente viu. Então, o enredo do espetáculo A Menina que Queria Ser Estrela parte do folclore brasileiro. A gente inicia uma pesquisa em teatro infanto-juvenil, a gente lê várias dramaturgias, tenta identificar alguns padrões que aparecem nessas dramaturgias infanto-juvenis e decide, por diversas necessidades, escrever a nossa primeira dramaturgia. Então a gente vai para a sala de ensaio, faz experimentações físicas com os atores a partir dos gatilhos dos personagens do folclore brasileiro. E a gente tinha a ideia de querer trabalhar com personagens pouco conhecidos, né, que não fazem parte do imaginário do Monteiro Lobato com o Sítio do Pica-Pau Amarelo. Então a gente traz o mito do Japim, que é um pássaro, do Capelobo, Sanguanel, além da própria Vitória Régia, que é a temática central do espetáculo, né? E aí a menina que queria ser estrela, no fim, a gente não lembra exatamente por que a gente opta por trabalhar com folclore e a gente pega a jornada da Vitória Régia, que nos parecia muito interessante, porque se a gente analisar é uma tragédia, né? A jornada da Vitória Régia, porque ela quer ser estrela, mas no fim ela vira uma planta, né? E aí meio que a gente buscando, sei lá, um pingo de consolo ou não se deparar com o trágico dessa personagem, chama essa flor de estrela d'água. Mas ela não realizou o sonho dela, ela não conseguiu chegar. Ela não vive ao lado da lua, não é uma estrela. Ela vive na água, na terra. A contação de histórias na nossa cidade, em Cachoeiro, ela acontecia, e acontece ainda, de forma um tanto precária. Assim como acontece, acredito, nos interiores, né? Onde não tem SESC, onde não tem artistas que passaram por uma formação mais sólida, onde não tem CCBBs, enfim, espaços de cultura que
que tem um aporte de política pública. A gente começa a fazer de forma totalmente sem saber o que a gente estava fazendo, achando que se a gente fosse fazendo, a gente ia descobrindo como fazer, né? Tinha um projeto chamado Pé de Livro pela Prefeitura de Cachoeiro, que era uma pré-bienal Rubem Braga. A gente ia para as praças e a prefeitura levava escolas pra gente contar a história. A gente extrai uma parte da Menina que Queria Ser Estrela, que a gente também estava produzindo um livro na época, por causa de um evento da faculdade, e a gente extrai informações do livro, do espetáculo, e tenta fazer essa contação de história interativa, onde o público fosse escolhendo os caminhos, só que rimado. Mas aí a gente leva essa contação de história para a Bienal Rubem Braga e lá a gente conhece a Aí Contei, que é um grupo de contação de histórias do Rio de Janeiro. E ali a gente percebe uma diferença muito grande de toda a contação de história que a gente já tinha visto, tanto em Cachoeiro quanto em Vitória, produzida por eles, justamente porque eles tinham uma formação específica em contação de história, eles só faziam isso. Diferente da gente que ia fazendo um pouquinho de tudo, eles eram focados na contação de história. E aí a gente tem esse desejo de buscar a formação com eles para poder contar a história, focando na ideia de interação, da oralidade, repetição, coisas que têm a ver com o ensino, mas que também são aproveitadas para poder fazer a contação de histórias e criar esse vínculo com a criança. E aí a gente vai fazer uma imersão de uma semana com eles, vamos nos formar na contação de história, passando por uma formação, claro, que nunca é completa, mas que já vai potencializar muito mais as nossas ferramentas e a nossa compreensão do que é contar a história, e vai abrir portas, várias portas. Inclusive essa de entender que agora a gente é um grupo que vai produzir projetos, mas também vai produzir a nossa própria formação, para que a gente possa caminhar num progresso do pensamento estético e do pensamento político do grupo. Cinco Sentidos trabalha com a sensibilização do olhar do cotidiano e como esse olhar para o cotidiano pode deixar o cotidiano extraordinário. Como modificar esse olhar para as coisas simples da nossa vida. E aí a gente tenta fazer isso transformando histórias em crônicas. Um público é guiado a entrar numa sala vendado com os pés descalços. Eu guio o público durante esse percurso. E durante o tapete de sensações, que tem vários elementos, né, o público vai reagindo das diferentes formas. E principalmente se instigando, sem eu falar pra eles, né? O que você tá lembrando disso? Automaticamente, meu Deus, o que é isso? Nossa, lembra areia de praia, lembra a terra molhada. Então, o fato de não saber no que está sendo pisado, diversas memórias já são acionadas, né? E a gente queria produzir esses sentimentos nas pessoas para que ela chegasse à nossa frente e eu buscasse ter uma conversa com ela vendada e eu também, sem eu saber quem é, para que a pessoa tivesse total liberdade, tipo um confessionário, de me contar qualquer coisa. Só que ela, nem o padre sabe, né, no caso que o padre era eu, o performer, sabe quem é essa pessoa. E aí eu falava um trecho de As Boas Coisas da Vida, que é uma crônica do Rubem Braga, que ele fala sobre coisas boas, que ele considera boas na vida, mas que são muito simples, né? Tipo, chegar numa cidade cansado, tomar um bom banho num bom quarto de hotel, deitar em uma boa cama, sabe? É uma coisa que ele considera boa na vida. E nisso realmente surgem histórias sensacionais, maravilhosas. E na Bienal Rubem Braga, especificamente, quando a gente faz isso, tem um efeito em cadeia muito bizarro, que é quando a pessoa tira a venda, ela dá um grito. Várias vezes aconteceu isso, porque ela leva um susto quando ela se depara com uma pessoa que ela não sabia que tinha dentro da sala. E aí só da pessoa do lado de fora ouvir o grito, quando ela entrava, ela já dava um grito, ela já estava morrendo de medo. E eu digo que é um efeito em cadeia porque em outras vezes que a gente fez a performance, isso não aconteceu. E aí isso gerava uma curiosidade imensa na Bienal. Pessoas entravam na fila só para poder entender o que estava acontecendo naquela sala. E via que pessoas saíam chorando, outras pessoas saíam rindo. E aí, tipo, por quê? O que está acontecendo de diferente com as pessoas lá dentro, né? Essa história que eu ia transformar em crônica e seria pendurada em um varal de crônicas que a princípio eram crônicas do Rubem Braga, mas que com o tempo iam ficando com as histórias das pessoas. Isso que iam ser as crônicas. E outras pessoas iam ler essas crônicas. E aí por isso ciclos, né? Porque são ciclos que ocorrem. As crônicas são produzidas ali para que outros leem, para produzir novas crônicas. E assim, foi uma experiência diferente pra gente, né? A gente nunca tinha feito algo parecido e as reações eram das mais diversas, sabe? Eu ouvi coisas das mais absurdas, as mais tristes, as mais engraçadas, as sem sentido, a pessoas que preferiam não contar, não falar de jeito nenhum,
a outras que choravam só por tentar contar. Então, assim, foi uma coisa fantástica, sabe? Não sei nem, assim, não sei se eu poderia dar exemplos, né? Não sei qual o limite da ética aqui, né? Embora eu sempre pedia, né, às pessoas, eu posso transformar a sua história numa crônica e vai ficar anônima, né? Todas as crônicas são anônimas, porque eu não sei quem conta. E não fui eu que escrevi, então o autor é anônimo. Vulnerabilidade. Eu acho que é um estado muito vulnerável. E aí, quando você fala viver, né, me dá a ideia de vida mesmo, né? Que também é vulnerável. Eu acho que essa ideia de você não saber o que está acontecendo, essa falta de controle que você tem na sua vida, você não sabe se você vai sair na rua, sei lá, e ser atropelado, vai ser assaltado, ou você vai achar R$100 no chão. E a cena, eu acho que tem essa relação também de vulnerabilidade muito grande, onde você não sabe se você vai estar fazendo uma apresentação, uma pessoa vai levantar na plateia e interferir na sua cena. Ou alguém vai entrar numa performance sua e sair gritando e você não tinha esse planejamento nem um pouco, você pensava uma coisa completamente diferente. Então esse estado de instabilidade que tem a ver com essas duas coisas que estão entrelaçadas, que é viver, que é a cena, estão muito forte essa corda bamba, esse não saber se você vai cair, não saber se você vai conseguir se sustentar no ano seguinte, se você vai ter público, se você... sei lá, se você vai estar bem quando você vai estar em cena, se algum parente seu morreu e você tem que estar lá apresentando e produzindo. Aprender coisas que você nunca imaginou, que você nem queria aprender, mas você é obrigado a aprender para poder conseguir executar uma coisa que você quer muito fazer. Então, eu acho que esse estado de corda bamba, de vulnerabilidade, de adrenalina, acho que é essa a palavra. Essa adrenalização do não saber estar em cena, estar na vida, estar em todos os lugares. Eu acho que você não consegue ter domínio, que você não consegue controlar. Cara, é crise, muita crise. É desespero, é dificuldade, é medo. Depois de 2020 eu achava que viver em cena, eu ainda tenho até as minhas questões, seria impossível. Porque com a pandemia, né, e com um corte radical na nossa prática artística, a gente realmente ficou sem direção, né? Foi um momento de uma crise profunda mesmo, da gente pensar em fazer outra coisa da vida, tentando encontrar um outro caminho para poder viver e tendo que produzir e sem vontade nenhuma de fazer, sabe, as coisas, e tentando esse negócio da reinvenção, né? Não que a gente não deva se reinventar, mas aquilo ali era uma condição desumana que foi posta para nós artistas da cena no estalar de dedos por conta de descuidos e até, né, o prolongamento da situação por conta de interesses políticos, né? Uma situação... Ali eu acho que eu percebi que se o teatro ele não é feito com cuidado, ele não é nada, ele é um cadáver.